canção é Canção para Francisco. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar, pra me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que a minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves dos céus, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, Cavaleiro da Luz. Francisco, Cavaleiro da Luz. Olá, amigos da comunidade Espírita Nova Era. É um prazer estar aqui com vocês. As minhas saudações também ao coordenador José Alberto, à Rádio Transvale. E meu nome é Wellington Balbo, falo aqui de Salvador. Vai ser um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, podendo realizar algumas reflexões acerca do perdão, mais precisamente a terapia do perdão. Quem de nós nunca teve aqui que pedir perdão? Eu creio que absolutamente todos nós tivemos que em algum momento da nossa existência pedir perdão. E quem de nós, em algum momento da existência, não teve que perdoar alguém? Acredito que todos nós, em algum momento da nossa existência, tivemos que perdoar alguém. Tivemos que, de alguma maneira, relevar os erros que outras pessoas cometeram, como também outras pessoas tiveram que
relevar os erros que nós cometemos. E por que isso ocorre? Por uma simples razão, por um simples motivo, e já bem definido por Allan Kardec, e que nós vamos abordar aqui depois com um pouco mais de profundidade. Todos nós vivemos num mundo de provas e expiações. Um mundo que está ainda começando, um mundo que está em início de caminhada, em início de jornada. Equivale a dizer que todos nós que estamos aqui ainda não atingimos a plenitude das nossas potencialidades. O nosso aprendizado, via de regra, é claro que ele vem também de outras maneiras, mas vem dos erros, dos equívocos que nós cometemos. Então, é a partir desse princípio, da importância do perdão e do perdão como terapia, que nós vamos fazer essas reflexões. Eu elenquei alguns pontos aqui, e sem a pretensão, óbvio, natural, sem a pretensão de esgotar qualquer assunto, sem a pretensão de exterminar as dúvidas, não. Todas as vezes que nós realizamos uma explanação sobre algum tema, o intuito é sempre de produzir dúvidas, porque são as perguntas que movem a busca incessante do espírito pelo progresso. Um mundo sem dúvidas, um mundo sem perguntas, um mundo sem indagações, é um mundo pobre. O mundo, ele necessita de questionamentos para avançar. Então, o nosso intuito, o nosso objetivo principal hoje é justamente esse. É produzir em todos nós que estamos aqui, inclusive em mim que estou aqui conversando com vocês, é produzir dúvidas, porque a partir das dúvidas nós buscamos respostas, chegamos a alguma conclusão e partimos para outras respostas, e assim o espírito ele vai crescendo. Então, a terapia do perdão. Vamos primeiro compreender o que é a palavra terapia, o que ela significa, qual é a real definição da palavra terapia. A terapia, ela está muito vinculada com um processo de cura. A terapia, ela faz uma conexão, ela faz uma relação com esse processo de curar. Então, terapia quer dizer um processo que nós estabelecemos para curarmos, para termos uma melhor qualidade de vida, para sermos alguém melhor. É isso a terapia. Então vamos fazer agora a junção, a terapia com a palavra perdão. Então, terapia pelo perdão, tudo isso me leva a crer, a imaginar, a compreender, melhor dizendo, que eu vou me curar, eu vou curar a minha alma, eu vou curar o meu psiquismo por meio do perdão. Será que é uma tarefa fácil? Acredito que não é uma tarefa fácil. Nós bem o sabemos que não é uma tarefa fácil, mas ela é possível. Há uma questão que Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos e que eu acho fundamental para a nossa compreensão. E Kardec diz o seguinte: podemos vencer os desafios da existência? E os Espíritos respondem o seguinte: podemos, fazendo poucos esforços. Poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. Muitos podem dizer o seguinte: os Espíritos nos deram um puxão de orelha. Negativo. Os Espíritos, na realidade, nos deram uma lição de entusiasmo. Uma lição para que a gente avance, para que a gente progrida. Eles falaram: é possível a todos, absolutamente a todos, vencerem os desafios da existência. Há só uma condição que é básica para todos: esforço. Sem esforço, nós não vamos a lugar algum. Inclusive, não conseguimos perdoar. O Espírito, como Jesus, que teve o perdão como algo muito comum na sua existência, Jesus perdoava porque ele compreendia a nossa natureza, porque Jesus entendia que somos espíritos ainda em início de caminhada. Então isso daí ficava muito simples para Jesus por conta da sua elevação. Ele tinha uma compreensão do ser humano muito grande. Jesus trabalhou constantemente essas questões que envolvem o perdão. Ele não precisava de terapia. Era um espírito que já tinha avançado a tal ponto que não necessitava se curar. E ele deixou essa mensagem aqui para todos nós. A terapia do perdão, a cura pelo perdão, a compreensão do mundo em que nós vivemos para que possamos perdoar de uma maneira mais simples, mais leve, mais tranquila e mais serena. Então, meus amigos, o primeiro passo é compreender
o nível moral dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Isso significa dizer que as pessoas errarão conosco. Aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nosso colega de trabalho, nosso familiar, as pessoas que estão no nosso entorno, elas errarão conosco. E por que elas errarão? Porque nós estamos ainda em início de caminhada. Então, se eu sei que eu estou mergulhado num mundo em que as pessoas errarão comigo, qual a surpresa? Qual a surpresa quando erram conosco? Uma outra provocação que eu trago aqui para nós. Por que que nas nossas relações nós damos muita atenção, nós damos muita guarida para os erros que cometeram conosco e deixamos os acertos de lado? Aí fica difícil mesmo perdoar quem quer que seja. Querem um exemplo? Uma pessoa acertou 9 vezes conosco. Se ela errou uma vez, por que que aquele erro ele ainda fica muito impregnado em nós? De tal modo que nós falamos assim: mas fulano errou comigo, ele foi um ingrato, eu fiz tanto para ajudá-lo e ele errou comigo. Ora, mas quantas vezes ele acertou? Quantas vezes ele esteve do seu lado, quantas vezes ele lhe estendeu a mão? Então, compreender que somos espíritos que estamos aprendendo, que acertamos, que erramos, que somos seres que mergulhamos ora na luz, mergulhamos ora nas nossas próprias sombras, nos ajuda a entender que as pessoas errarão conosco. E nos ajuda também a auto-entendermos. Nós acabamos nos entendendo, nos compreendendo por tabela, por relação. Porque se as pessoas que convivem conosco errarão conosco, ora, nós também erraremos com os outros. E eu preciso compreender também. Eu não estou dizendo ficar acomodado, eu não estou dizendo que nós devemos aceitar os nossos erros, não. Eu estou dizendo que nós devemos, inclusive, nos auto-perdoar. É preciso se compreender para que se perdoe. Porque se eu ainda vivo na ilusão de que tenho um caráter de santidade, vai ser muito difícil me perdoar quando eu cometer algum erro. Eu não vou me perdoar. Por quê? Porque eu vou me cobrar em demasia. Porque na minha ilusão eu estava num determinado nível espiritual, num determinado nível de elevação, e eu não poderia ter cometido aquele erro. E isso é de fato uma grande ilusão. Por quê? Porque todos nós erramos. Todos nós estamos aprendendo. Somos espíritos que estamos aprendendo aqui. Há uma colocação de Herculano Pires, José Herculano Pires, grande amigo de Chico Xavier, um dos grandes filósofos do Espiritismo, que ele diz o seguinte: aqui na Terra, ninguém é professor de Espiritismo. Somos todos alunos e estamos todos aprendendo. Então vejam como é interessante nós entendermos o que diz Herculano Pires para podermos aplicar isso na nossa existência, na nossa vida, e não nos cobrarmos em demasia. Temos uma vida mais leve, uma vida um pouco mais tranquila, uma vida um pouco mais serena, olhando para tudo que nos acontece de uma maneira normal. Mas vamos voltar agora aos espíritos. Eles nos dizem: nada ocorre sem o esforço, sem o empenho da vontade do espírito. Então, para que eu possa me curar por meio da terapia do perdão ou de qualquer outra terapia, é fundamental que eu me empenhe e que eu me esforce, que eu faça esse exercício de compreensão. Eu estou na Terra. Os espíritos que estão aqui comigo, sejam encarnados ou desencarnados, estão na Terra, e eles errarão comigo e eu errarei com eles. Entra então o perdão, o exercício do perdão, a prática. O próprio nome diz, a prática do perdão é uma constância, é um treino. Quando eu quero fazer algo bem feito, eu preciso treinar. E eu não vou conseguir fazer nada se eu não treinar. Isso é fundamental. É bom que fique muito claro para que nós não mergulhemos em ilusão. Porque depois, esse despertar da ilusão, ele é um despertar um pouco mais complexo. Então é interessante que a gente viva com os pés na realidade, sem esperar a santidade dos outros e sem esperar a santidade de nós. Nós devemos sim nos esforçar para melhorar, para sermos melhores a cada dia, mas não esperar a santidade de quem quer que seja. Aí é mergulhar na ilusão. Então eu preciso eliminar esse caráter de criar
expectativa diante das ações alheias. Não adianta, não tem jeito, até porque eu não tenho capacidade de gestão sobre as ações dos outros. Eu não comando o que as pessoas dirão para mim. Eu não comando o que as pessoas falarão para mim. Eu não comando como as pessoas agirão diante de algo que eu diga, diante de uma postagem na internet, diante de uma ação ou de uma omissão que eu acabei cometendo. Eu não tenho gestão sobre a ação, sobre o pensamento dos outros. O que isso significa dizer? Significa dizer que o foco deve ser no meu comportamento. O meu comportamento eu tenho gestão. Eu posso me controlar, eu posso não responder na mesma moeda. Quando alguém me agride, eu posso parar, pensar, respirar, refletir, fazer com que o espírito prevaleça sobre a matéria, o ser pensante prevaleça sobre a matéria, o ser que reflete, o ser que pondera, o ser que analisa. Eu posso fazer isso. Isso está dentro do meu campo de ação. Agora, comandar as ações dos outros, não. Eu não consigo comandar a ação de quem quer que seja. Por mais que eu tenha força, por mais que eu tenha poder, por mais que eu possa impor, por mais que as contingências existenciais tenham me dado essa condição, eu não consigo ter controle sobre as ações dos outros. E os outros, eles poderão me magoar, então o foco se volta para mim. É importante eu cuidar da minha vida. É importante eu cuidar do meu espírito, da minha alma, do meu psiquismo, da minha casa mental. Isso é fundamental para a terapia do perdão. Cuidar de mim, cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus sentimentos. O que eu estou sentindo? Se eu, em algum determinado momento, fiquei com raiva de alguém, eu devo apagar essa emoção? Não, eu não devo apagar e jogá-la para debaixo do tapete. Eu devo buscar o que foi, lá no fundo, lá nas profundezas da minha alma, com toda a sinceridade do mundo, numa conversa consigo mesmo, eu preciso procurar qual foi o gatilho, qual foi o botão apertado que me levou a sentir aquilo. Isso é fundamental. Isso é o início do processo de autoconhecimento. Porque eu vou entrar num processo de organização das minhas emoções e dos meus sentimentos. Eu vou saber exatamente o que eu sinto. Eu vou saber exatamente quais são as emoções que acabam me dominando. Eu vou saber quando eu perdi a razão. Mas para isso é preciso muita humildade. Só um indivíduo que treina, que exercita a humildade constantemente, está disposto a aprender. Porque ele vai se despindo de todo aquele caráter, de toda aquela ilusão de que ele tenha sido alguém infalível. Então a humildade, ela é muito importante nesse processo. Ela faz parte do autoconhecimento. Então não há perdão, não há terapia de perdão, a cura pelo perdão, se eu não começo a entender, se eu não começo a praticar a humildade, essa virtude tão importante e que Jesus deixou muito claro para nós, como era preciso ser humilde. Preciso ser humilde nas nossas relações, porque acertamos, porque erramos, no nosso contato com o outro, naquela relação de triângulo que nós temos. O que é a relação de triângulo? A relação que foi definida por Jesus, a relação com Deus, RD, relação com Deus, RP, relação com o próximo, e fechando aqui o outro lado do triângulo, RC, relação comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Relação com Deus, relação com o outro, relação comigo. É o processo de autoconhecimento. E para isso, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que reconhecer os meus erros. Eu tenho que entender o pé na realidade. Isso é muito importante. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar para que a gente possa entender. Então, não existe mágica para o perdão. Não tem como você virar uma chave. Te fizeram algum mal, você se sentiu ofendido, você se sentiu machucado, você se sentiu ultrajado, não tem como você virar essa chave. Porque raiva, mágoa e muitas vezes até o ódio, eles fazem parte, eles estão nos rondando da nossa condição humana. A grande questão é: qual desses sentimentos eu quero alimentar? Qual desses sentimentos eu quero dar guarida? Será que eu vou conseguir estabelecer esse autocontrole? Me controlar para não sentir? Então eu tenho que ficar muito focado nisso, para não cair em ilusão. E como nós já falamos,
é importante repetir isso, mergulhar na ilusão é um trabalho complexo, porque depois eu tenho que acordar, eu tenho que despertar dela. E nesse tempo, eu fiquei marcando passo. Já que eu tenho essa ferramenta tão poderosa que é a doutrina espírita, que me estimula a conhecer, que me estimula a entender as minhas emoções, que me estimula a entender os meus sentimentos, por que eu não utilizo? Eu preciso utilizar isso. É fundamental. Vamos para um outro ponto. Nós não podemos colocar o perdão como uma algema. Nada que é algema, que prende, que encarcera, cura. O perdão não pode ser uma algema. Eu não posso estar constantemente tendo que perdoar as pessoas. Por quê? Porque eu preciso avançar um patamar. Eu preciso entrar naquele processo em que Jesus definia de compreensão. Ou seja, eu vou entender o erro do outro. Eu vou relevar. Questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando vem Kardec e pergunta qual era o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Olha que pergunta simbólica, que pergunta significativa. Qual o sentido da caridade conforme entendia Jesus? Kardec não perguntou conforme entendia Sócrates, conforme entendia Platão ou algum outro grande filósofo. Kardec perguntou o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. E por que conforme entendia Jesus? Porque Jesus, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, foi colocado pelos Espíritos como o modelo, como o guia, como a referência que nós devemos seguir. E a resposta que os Espíritos deram a essa questão 886 foi sublime, que se aplicada, elimina até o perdão. Se aplicada no seu primeiro tópico, elimina o perdão. Não será mais necessário o perdão no mundo. Por quê? Porque nós não vamos mais nos ofender. Vocês acham realmente que Jesus perdoava alguém? Jesus não perdoava ninguém. Jesus nunca perdoou quem quer que seja. Jesus compreendia a natureza humana. Jesus sabia que naquele estágio de evolução os humanos iriam errar com ele. Jesus entendia isso por conta da sua natureza elevada, da sua condição moral inabalável. Tanto é que no momento crucial de sua existência, o que fez Jesus? Ele perdoou? Não. Ele fez muito mais do que isso. Ele intercedeu por aqueles que estavam prejudicando. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus não perdoou ninguém, ele não estava se sentindo ofendido. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, olha a sublimidade da resposta dos Espíritos na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão das ofensas. Os Espíritos poderiam ter parado só na benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Se eu sou um indivíduo que exercita a benevolência para com todos, não é para aquele que torce para o mesmo time que eu, para que vota no mesmo político que eu, não. A benevolência é para com todos. Eu esgoto, eu elimino o perdão porque eu sou benevolente. Eu tenho benevolência para com todos. Se eu não conseguir ser benevolente para com todos, aí entra a indulgência. Indulgência para com as falhas alheias. Compreensão para com as falhas alheias. Entender que cada um, que cada espírito está num determinado nível de evolução. Isso é muito importante. A caridade conforme entendia Jesus, conforme entendia o maior de todos. Benevolência para com todos, vocês não vão mais esquecer dessa sigla, é BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão das ofensas. Em última instância entra o perdão das ofensas. Então vejam como é um trabalho lento, gradativo, de conquista do território de si mesmo, de conquista das próprias emoções para poder se curar. Meus amigos, já há muitos anos trabalhando na literatura espírita, tive a oportunidade de escrever um livro chamado Pérolas Devolvidas. A obra é uma obra de consolo, de conforto para aqueles que em algum momento da existência se viram emparedados pela morte, a inexorável morte, a senhora morte que chega para todos, que estabelece a democracia, que chama a todos de você. Para a morte não existe senhor, não existe doutor. A morte chama todos de você.
é uma relação de intimidade conosco. Acontecerá, a morte do corpo físico acontecerá um dia, e isso é inescapável. E nessa obra, num determinado momento, eu tive a oportunidade de entrevistar uma mãe que perdeu seu filho. Em realidade, o seu filho foi assassinado por pura inveja na porta da escola. Meu Deus, o que dói na morte é o contexto. Uma coisa é perder alguém vitimado por um câncer de longos anos. Outra coisa, bem diferente, que traz emoções completamente diversas, é perder alguém assassinado na porta da escola pelo motivo de inveja. E eu, curioso, compadecido daquela mãe, resolvi perguntar: a senhora já perdoou o algoz do seu filho, aquele que vitimou o seu filho? E ela disse o seguinte: há muito tempo eu perdoei. Se conviver com a dor da separação do meu filho estava difícil, com o ódio no coração seria impossível. Então percebam, meus amigos, ela optou pelo perdão. O perdão foi uma escolha. Isso não quer dizer que ela denota mais amor ao assassino do filho do que ao próprio filho. Nada disso. Que ela vai ser amiga íntima desse algoz. Nada disso. Mas de que ela, por decisão, por esforço, por treinamento, por empenho, por compreensão, entendeu que não era possível passar a existência odiando, que aquilo faria mal para ela. Então percebam que ela não virou a chave de uma hora para outra. Ela compreendeu. Se com a dor da separação do meu filho está difícil, com ódio seria impossível. Ela entendeu que amargaria toda a sua existência e fez a opção pelo perdão. Se livrar daquilo, deixar a vida correr o seu curso, confiante na imortalidade da alma, de que um dia ela encontrará o seu filho, quebrando o paradigma materialista que aposta apenas no aqui e agora. Essa mãe deu um grito de liberdade. Não, o ódio não entrará em mim. Eu não quero isso para a minha vida. E não creio que tenha sido uma coisa fácil. Definitivamente não foi fácil. Mas eis que é a vitória da imortalidade da alma. É a vitória do pensamento de médio e longo prazo, e não do pensamento materialista de curto prazo, que quer apenas o aqui e agora. A situação já havia ocorrido. O filho já havia sido levado pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme. Mas essa mãe fez a opção de não se deixar levar por ele. E acabou perdoando. Então percebam como é um outro olhar sobre o perdão. É uma outra forma de encarar. Fácil? Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas é possível, é perfeitamente possível, porque volto no início da nossa explanação. Volto lá no início. Vamos fincar esse terreno lá no início. Todos nós podemos vencer as provações da existência, conforme nos disseram os Espíritos. Todos nós podemos vencer. E se essa provação veio, é porque é possível sim vencer. A terapia pelo perdão, a cura da alma pelo perdão, que nada mais é do que o trabalho de autoconhecimento, o exercício constante das lições evangélicas, da compreensão da doutrina espírita. Pois é, meus amigos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para todos nós e que tem um vínculo com a ação dessa mãe é nós aprendermos a distinguir, a discernir a intensidade das dores. Uma coisa, como nós já falamos, é alguém atentar contra a vida do nosso filho, de uma pérola que nós temos, de um amor muito querido. A dor é imensurável, não tem nem como nós imaginarmos uma dor assim. E outra coisa é um amigo que se atrasa no encontro, ou ele marca conosco e não aparece em nossa casa. Ora, ele furou naquele encontro conosco, e aquilo nos deixa chateado. E nós viramos a cara para o amigo. Mas não está no momento dessas pequenas coisas, desses pequenos deslizes, nós deixarmos de perdoar? Deixar de perdoar. Como?
naquilo que nós já falamos lá atrás. Não se ofender mais. Não se ofender. Levar uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais serena em todas as situações. Uma vida mais bem-humorada. Isso é muito importante para a nossa sanidade emocional e também para a nossa sanidade mental. É entender que os deslizes ocorrerão, então nós devemos deixar o perdão para as grandes coisas, para os grandes fatos. Imagina passar uma vida se ofendendo por tudo. Qualquer coisa que nos dizem, nós nos ofendemos. Se falamos alguma palavra errada e alguém nos corrige, nós nos ofendemos. Se alguém disse algo que não gostamos na empresa, na própria casa espírita, nós nos ofendemos. Não deve ser uma existência muito leve assim. Não conseguir trabalhar essas questões, está sempre ofendido, está se sentindo sempre melindrado. E onde se encontra aí essa grande charra que corrói e que nos tira a tranquilidade? Os próprios espíritos dizem, é o orgulho. O orgulho é essa grande chaga que corrói o nosso coração, que nos tira a tranquilidade. Por quê? Porque eu acho que eu sou realmente melhor do que sou. Eu tenho uma perda de nível de realidade. Eu acho que eu estou num patamar que na realidade eu não estou. Então eu não aceito que me admoestem, eu não aceito que me corrijam. Por quê? Porque eu sou infalível. E se eu sou infalível, como aquele indivíduo teve a ousadia, como ele teve a coragem de me corrigir? Ora, não posso perdoar isso. Isso é algo imperdoável. É o orgulho que está falando conosco. É o orgulho que está dialogando conosco e nós estabelecemos esse contato com o orgulho. Então, olha como é importante também, até para a terapia do perdão, para a cura promovida pelo perdão, nós trabalhamos incessantemente essa temática do orgulho. E os espíritos, eles asseveram para nós em O Livro dos Espíritos, quais são as duas grandes chagas da humanidade. Eles dizem, o orgulho e o egoísmo. É o orgulho que nos faz não exercitar a humildade, entender que nós não temos mais nada para aprender. Coloca-nos num patamar de evolução espiritual que nós ainda não atingimos. E eu só vou atingir esse patamar de evolução espiritual com humildade. Por quê? Porque eu preciso aprender. E para aprender eu tenho que considerar que sou um indivíduo falível. Eu erro. Aqueles que estão comigo erram também. E a existência, então, ela fica mais leve. Ela fica uma existência mais tranquila. Se há algo que podemos pedir a Deus todos os dias, e que eu considero a essência do homem de bem, é a serenidade. A serenidade é essa virtude capaz de fazer com que a gente passe pelas mais variadas tribulações da existência sem tropeçarmos, sem cairmos, sem ficarmos estatelados ao chão. A serenidade é que nos dá a tranquilidade, a leveza. Ora, saúde é muito bom, mas o corpo físico é uma máquina e um momento a saúde se esvai, ela vai embora. Por quê? Porque a morte faz parte da nossa existência. Mas a serenidade não. A serenidade é essa conquista do espírito. A serenidade é o que teve essa mãe, num momento dramático de sua existência, fazendo a opção pela terapia do perdão, pelo exercício do perdão, por não deixar, por não alimentar o ódio em si, porque dói. O ódio é algo que dói. E nos liga. Se nós achamos que o amor une as criaturas, e nós temos razão quando achamos isso, o ódio gruda. Se nós quisermos ficar grudados uns nos outros, o ódio é o caminho, ele gruda, ele nos prende aquelas pessoas. Porque o indivíduo objetivo, o indivíduo que é foco daquele nosso sentimento de ódio, ele não sai da nossa cabeça. Nós vamos trabalhar e ele está conosco. Nós vamos realizar alguma atividade e ele está conosco. Nós vamos nos deitar, dormir, repousar e ele está conosco. Nós dormimos, o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo físico e ele está conosco. O ódio, ele está constantemente acompanhando. Olha como nós temos que tomar cuidado. Por isso que Jesus disse, ora e vigia. Ora, entre em contato com Deus, entre em contato com o Pai, peça força, peça proteção, peça serenidade e vigia.
Vigia para que os teus pensamentos não acabem entrando em conexão com outras inteligências. Inteligências que não têm interesse no teu progresso. Inteligências que estão pouco se importando com você. Inteligências que não têm carinho para com você. Então esse ora e vigia é muito importante. Nós não podemos perder isso de vista. Então perceberam, meus amigos, quantas ferramentas a doutrina espírita nos traz para que a gente possa contextualizar essa questão do perdão e utilizar isso em benefício próprio. Utilizar isso em benefício próprio. Se não tem uma chavinha mágica que eu giro e perdoo, eu posso utilizar essa gama de conhecimentos que a doutrina espírita me traz, que a doutrina espírita me proporciona, e então crescer, e então avançar, e então progredir, ter uma melhor qualidade de vida. Até porque o grande objetivo de todos nós que estamos aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e de expiações, é o progresso. É avançar. Todo o resto é consequência. O objetivo da existência é perdoar? Não. O objetivo da existência não é perdoar. O objetivo da existência é progredir. O perdão é uma consequência do progresso do espírito. O objetivo da existência é ajudar o próximo. Ajudar o próximo, fazer a caridade, é uma consequência do progresso do espírito. Quanto mais o espírito progride, quanto mais o espírito avança naquelas duas asas, o avanço moral e o avanço intelectual, mais capacidade o espírito tem de perdoar, mais disposição para o trabalho ele tem, mais condições de oferecer coisas boas às pessoas e também a si o espírito tem. Então a gente não pode perder esse foco, o foco do progresso. Eu reencarnei para pagar débitos. Não, você não reencarnou para pagar débitos, eu não reencarnei para pagar débitos. Todos nós aqui, absolutamente todos nós aqui, reencarnamos para avançar, para progredir. O progresso é a nossa meta. Por quê? Porque ele é uma lei. Está lá em O Livro dos Espíritos. Kardec trabalhou essa lei, a lei do progresso. Basta olhar a história da humanidade para constatarmos quanto nós já avançamos, quanto nós já crescemos, o que nós fazíamos lá atrás, há 100, 150 anos, e o que nós não fazemos mais, ao contrário, fazemos. E vocês dirão, poxa vida, mas tem tanta notícia ruim no mundo, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Aí a gente volta lá na nossa palestra, no início da nossa explanação, por que que ainda o mal que nos fazem tem um peso tão grande, sendo que recebemos o bem todos os dias, muito mais vezes. Percebam que a questão, ela está no olhar. No olhar. Aquele que errou conosco também acertou muito para nós e com nós. É importante a gente ter essa memória histórica da caridade que nos fizeram. Voltar para trás e ver o quanto de bem nos fizeram. E como isso é bom, como isso é libertador, como isso é leve para o nosso espírito, como isso, sobretudo, meus amigos, é terapêutico. É terapêutico. Como eu disse anteriormente, gostaria de deixar essas reflexões, sem a pretensão de esgotar o assunto, sem o objetivo de eliminar. Esse assunto é vasto, esse assunto ele é amplo, e esse assunto é bem complexo. Então vamos entender esse processo para trabalhar o perdão de fato como uma terapia e não como uma obrigação. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. Que o perdão venha natural, fruto da reflexão e do refinamento dos nossos sentimentos. Que ele venha natural, que ele venha espontâneo, que ele brote do nosso coração. E não como uma imposição que vai nos trazer mais culpa, que vai nos trazer mais peso, que vai nos trazer uma carga exagerada de trabalho e que muitas vezes nós não suportamos. Então que o perdão seja, que ele venha de reboque com o nosso progresso, como espíritos imortais, que todos nós somos. Agradecer o convite dos amigos da comunidade espírita Nova Era, agradecer a todos, a Rádio Transvale FM, a todos que estiveram aqui conosco refletindo, fazendo essas ponderações, essas análises. Muito obrigado pela presença de vocês, pela oportunidade. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre um tema, nós estamos aprendendo sobre ele. E a responsabilidade aumenta, porque tudo aquilo que nós falamos
de certa maneira, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, a responsabilidade de colocar em prática o conhecimento é grande. E é muito legal isso. Quando a gente aprende alguma coisa, ter essa responsabilidade de colocar em prática, que nos estimula ao progresso, nos estimula ao avanço. Então vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer aos bons espíritos por essa oportunidade, pela reflexão que nós tivemos aqui hoje, e que a serenidade faça morada em nosso coração. Que a serenidade seja uma busca incessante de todos nós que somos espíritos e que estamos aprendendo aqui neste mundo, neste planeta Terra. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine e até uma próxima oportunidade. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser